No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a estar fazendo esse pão caseiro. É uma receita muito fácil, já me rendeu bastante lucro e eu vou estar passando passo a passo para vocês estar fazendo na sua casa e ter uma renda extra. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar passo a passo da receita. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Valeu! Bom pessoal, na nossa receita de pão caseiro de hoje, vamos precisar de 3 kg de farinha, 1,2 litro de água, 130 gramas de açúcar, 60 gramas de sal, 3 ovos, 40 gramas de fermento e 100 gramas de óleo. Já na batedeira, vocês vão colocar primeiro os ingredientes líquidos. Coloco os ovos, coloco o óleo, o sal, o açúcar, a água. Vocês vão colocar metade da água. Toda receita que vocês vão fazer, coloca sempre metade da água que está pedindo. E a água é gelada. A mais gelada que você estiver na geladeira, coloca. Aí vocês vêm com a farinha. Eu tenho aqui em casa a batedeira já, por causa que faz tempo que eu faço pão. Mas vocês na casa de vocês podem estar fazendo na mão mesmo, vai demorar um pouquinho mais para bater, mas o resultado vai ser o mesmo. Beleza? Eu vou pôr para bater, aí eu volto já com o vídeo para vocês verem como que vai ficar a massa. Agora, como tá batendo, ó, vai colocando a água aos poucos. Sempre que tá atento ao ponto da massa. O segredo do pão caseiro bem feito é o ponto da massa. Não pode estar muito mole nem muito dura a massa. Aí o fermento coloca depois que a massa é formada. Então pessoal, a massa já está quase no ponto. Vou pôr o fermento agora para acabar de dar o ponto na massa. Lembrando que aqui tem 40 gramas de fermento. Sempre bom você pôr um pouco a menos de fermento, por causa que conforme você vai trabalhando com a massa, fica um pão melhor. Se você coloca muito fermento, ele cresce mais rápido, mas só que a qualidade do pão já muda já. Então pessoal, já bateu a massa, bateu aproximadamente uns 15 minutos. Agora eu vou cortar ela, vou cortar cada massa com 540 gramas mais ou menos, que é um tamanho ideal do pão. É importante lembrar que essa receita aqui, eu fiz esse tanto porque a gente já trabalha vendendo o pão. E o pão tem que estar sempre padronizado. Não adianta a pessoa pensar que para vender o pão e dar um resultado, você tem que fazer igual você faz em casa. Tem diferença de você fazer um pão para sua casa e um pão para vender. Um pão para você vender no comércio, para o pessoal, tem que estar sempre o mesmo tamanho, o mesmo peso. Nunca pode deixar cair o padrão do pão. A qualidade do pão é o essencial para você ter os seus clientes e manter eles. Sempre na hora que colocar a massa na mesa, já tenta colocar meio que a mesma espessura assim, a altura, para ficar mais fácil na hora de cilindrar a massa. Você pode ver que o jeito que coloca a massa já fica mais fácil de você cortar ele. Como o cilindro não é um cilindro daqueles melhor, é um cilindro que a gente comprou semi-industrial, então não pode estar forçando muito ele. Então é sempre importante já deixar a massa na mesma espessura,
certinho para não forçar. Essa receita vai render 9 pão. Pode ver aqui, rendeu 9 pão. Tem certinho os 9 pão. Aí agora a gente vai para outra etapa aqui, que é cilindrar o pão. Então, pessoal, aqui é que tá o segredo do pão. Às vezes muita gente faz pão e não fala o segredo. Toda massa que você vai fazer, seja pão doce, pão caseiro, o segredo tá aqui, você tem que cilindrar a massa. Quando a gente começou a fazer, a gente não tinha ainda esse cilindro, que é elétrico. A gente fazia com o cilindro manual mesmo. E dava um pouquinho mais de trabalho, mas o resultado é o mesmo. Você tem que ter paciência, não adianta querer fazer tudo muito rápido, que não vai dar certo. O segredo de pão é paciência e você não perder o ponto, o tanto que cilindra, a massa tem que ficar lisinha. E o segredo dele é isso aqui, ó. Às vezes muita gente pergunta como que o pão fica bem macio e tal, é porque é cilindrado. Não adianta falar que é porque amassa bem, não, a verdade é isso aqui, é o cilindro. Eu sou padeiro tem 10 anos já, e eu falo com conhecimento do que eu tô falando, não é questão de nada não, é o cilindro que é o segredo. Então eu vou começar aqui a cilindrar para mostrar para vocês o ponto da massa. Sempre vai jogando um pouquinho de farinha na massa. Importante jogar um pouquinho de farinha para ela não ficar grudando. Aí fica melhor para você estar cilindrando o pão. Vai dobrando sempre ao meio. Nunca faça isso aqui, ó, na hora que você vai cilindrar, porque aí vai quebrando a massa. Sempre uma dobra no meio. Pode observar que a massa já está começando a ficar no ponto, ó. Já está ficando bem lisinha, mas ainda vai mais um pouco ainda.
Agora, ó, aqui é outra parte também bem importante. Você tem que deixar sempre na mesma largura o pão, o tamanho também, ó. Pode ver que a parte de baixo está bem lisa. E aqui é o segredo do pão ficar bonito e retinho. Tem vezes que você faz o pão em casa e ele entorta na hora de assar. Na hora que ele tá crescendo ele entorta. Aí você vem aqui para enrolar o pão, ó. Pode olhar bem, ó. Começa lá do comecinho, apertando bem a massa para não ficar muito oco aqui, ó. Isso também influencia. E vem sempre deixando o mesmo tamanho o pão, ó. Não tem segredo. Pega aqui, ó, coloca as pontas para dentro do pão, dos dois lados, ó. Aí você vai olhar aqui, ó, a largura que tá o pão, ó. Aí você dá só mais uma ajeitadinha para ficar o mesmo tamanho, ó. Pode ver que ele fica sempre, isso aqui é a chave do pão também. Não adianta você enrolar de qualquer jeito que o pão vai ficar feio. Para ficar um pão bem bonito tem que estar sempre bem enroladinho. Vou pegar a assadeira para colocar ele já dentro. A assadeira eu unto com óleo. Aí aqui também, ó. Você tem que colocar ele bem retinho. Às vezes você colocar o pão e ele começar a escorregar, dependendo do tanto de óleo que você coloca, você pega um pouquinho de farinha e vai jogando. Só para não escorregar o pão. Porque também se você colocar muito óleo, ele vai... Conforme vai crescendo, ele vai escorregar e vai ficar torto. Aí você tem sempre que olhar aqui, ó. Tamanho, para dividir certinho para colocar. Vou colocar os 9 pão nessa assadeira. Eu deixei mais 2 pão aqui para gravar, para vocês verem, tô enrolando. Então, pessoal, depois de 2 horas crescendo o pão, eu deixei ele aqui, ó. Agora eu vou fornear. Tem que encher bem a assadeira, ó. Presta atenção no tamanho dele. E é importante também jogar água nele antes de assar, para não ressecar o pão. Às vezes a gente faz pão em casa e resseca, aí é importante jogar água. Aí eu vou pôr para assar agora e eu volto com ele assado para mostrar para vocês como ficou. Depois de 35 minutos de forno, esse foi o resultado do nosso pão. Olha para vocês verem a cor do pão. Pão bem assado, ó. Tem que ficar atento no forno para não deixar um pão muito escuro, que geralmente o pessoal não gosta, aquele pão muito escuro. E é isso, pessoal, se vocês seguirem certinho a receita, as dicas que eu passei, esse é o resultado do pão. Graças a Deus a gente tem bastante clientes vendendo os pão, e se vocês pegar na casa de vocês para fazer, pode ser uma renda extra que dá muito certo. Basta vocês ter foco e procurar cada dia sempre fazer melhor os pão. E esse foi o vídeo de hoje.